Queridos, boa noite. Boa noite. A paz do Senhor. Vocês estão bem? Estão felizes? Glória a Deus, glória a Jesus. Que bom que você está aí, que está bem e está feliz. Queria compartilhar a palavra de Deus com vocês. E Deus trouxe um texto que a gente acabou ministrando recentemente. E aí, mais uma vez, Deus gerou esse texto no meu coração para esta noite. Então, a gente ministrou há poucos dias sobre esse texto, num encontro de louvor. E a gente vai falar dele mais uma vez. Então, eu queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Filipenses, capítulo 3. E a gente vai ler o verso 13 e verso 14. Então, carta aos Filipenses, capítulo 3, verso 13 e verso 14. Você que não achou ou que não trouxe Bíblia, pode acompanhar no telão, mas você que trouxe, desfolha aí a palavra de Deus e use. Vamos ler? Diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de que ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Quantos conhecem esse texto? Quantos já leram? Amém. Então, alguns já debruçaram, já leram sobre esse texto. E é um texto de Paulo. E eu queria falar dessa questão do avançar ou do próximo. Mas o texto é bem rico. E queria meditar algumas questões com os irmãos nesta noite. Então, a gente está chegando no final do ano. Estamos no final do ano? Final de um ano, sim ou não? Sim ou não? Quando que acaba o ano? Quando que acaba o ano? Está acabando. Está acabando, sim ou não? E aí, quantos imaginaram que chegavam nesse final de ano? Olha. Né? E aí eu vou acrescentar a pergunta. Quantos imaginaram que ia chegar nesse final de ano com o que está chegando? Com o que chegou? E aí, você pode olhar agora e pensar, fui surpreendido com o que cheguei. Ou, você pode olhar e falar, estou chegando com menos do que eu pensei que chegava. É assim ou não é? É assim ou não é? Então, uns chegaram com mais e outros chegaram com menos. Mas também tem outro grupo que chegou e nem tinha planejado nada, mas chegou. É assim ou não é? Tem gente que não planeja nada, deixa a vida levar e a vida vai levando. É assim ou não é? Tem gente assim. Mas hoje eu queria te incentivar a voltar a sonhar, a voltar a planejar, a voltar a ter sonhos, a voltar a pensar nas conquistas, a voltar a ter desejos no Senhor, no nosso Deus, segundo a sua vontade. Então eu queria usar essas afirmações de Paulo. E Paulo começa falando de algo que ele ainda precisa chegar. Porque ele começa falando, meus irmãos, olha, eu mesmo ainda não... Ou seja, ele está falando para a gente o quê? Olha, tem mais coisa para me alcançar. Tem mais coisas para frente. Tem mais coisas. Então eu chego até aqui e eu não tenho um sentimento ou não tenho um pensamento de desistência. Nem de frustração. Por quê? Porque tem mais. Tem mais, irmão. Tem mais. Ah, você chegou aqui e está com mais do que você pensou. Tem mais. Você chegou aqui e está com menos do que você pensou. Tem mais. Você nem planejou, quero te falar, tem mais.
tem mais para viver na presença do nosso Deus. Tem mais de Deus para nós. Tem mais de Deus para a gente. Tem mais de Deus para você, meu irmão. Então não desiste. Ah, mas eu coloquei o pedido o ano todo e não se realizou. Estou frustrado com Deus. Calma. Não se desespere. Tenha bom ânimo. Persevere em oração. Não desiste não, meu irmão. Ou você desconfia se o nosso Deus não é bom? Que Ele não tem um plano perfeito? Você acha que Ele não tem toda a bondade derramada sobre a gente? Entende? E a gente fica balançado porque não recebeu talvez um tiquinho. E aí a gente chega no final do ano e está todo mundo assim, ó, pensativo. Como é que foi a corrida da carreira desse ano? Uns estão falando, tomara que 2024 acabe logo, que leve os problemas, que leve tudo. Eu queria te lembrar, o calendário vai virar. Mas se não virar dentro de você, não resolve nada. Eu vou repetir, o calendário vai virar. Mas se não virar dentro de você a promessa de Deus, a afirmação da palavra de Deus, nada muda no dia 1º. Nada muda, é só um calendário. Mas se virar dentro de você e você começar a ter umas atitudes diferentes das que você teve, você começa a receber aquilo que você não estava recebendo. Então não adianta eu ficar prometendo que vou à academia se eu não vou lá e vou. E não adianta, meu irmão, você falar para mim que pagou 6 meses antecipado, que é o plano lá que eles fazem. É só para ganhar seu dinheiro. Porque se você não for lá, não adianta. Não adianta eu sonhar que vou ler a palavra de Deus toda se eu não começo lá lendo. Se eu não dedico tempo. Então não adianta eu ter as mesmas atitudes, querendo resultados diferentes. Não adianta eu me posicionar do jeito que eu estou me posicionando e esperando que algo aconteça bem diferente na minha vida. Então, o próximo ano precisa ter, a primeira coisa na nossa vida, uma mudança em nós, não do calendário. Uma mudança na gente. Então, se você sonhou, continue sonhando. Ah, não recebeu? Aguarde. Aguarde, confia, espera, tenha paciência. Se você recebeu além, continue sonhando, meu irmão, tem mais. Deus tem mais para prosperar, Deus é bom. Deus é bom, irmão. Tem uma frase que a gente escutou aqui, escuta, e ela ressoa na nossa mente quando a gente fala da bondade de Deus. Deus não faz outra coisa a não ser nos abençoar. E você que é antigo sabe. A frase veio aí, ó, pulsou na tua mente de novo. Ele falava constantemente, às vezes sentindo dor, às vezes nem se aguentando, mas ele falava e expressava a bondade de Deus. Deus não faz outra coisa a não ser nos abençoar. O livro de Provérbios vai falar que a bênção de Deus não acrescenta o quê? Dores. É a bênção de Deus, irmão. Deus é abençoador por excelência. Mas eu preciso ter atitude diante desse Deus que nos abençoa. Eu preciso me posicionar. Então Deus falou, se alimente da minha palavra. Eu não quero. Quero o alimento que venha de terceiros. Quero o miojo. Quero o McDonald's. Meu irmão, a Bíblia está aí, ó. Senta lá. Vou esperar o texto do irmão no WhatsApp. E acha que está se alimentando. Entende? Senta lá, meu irmão. O Espírito Santo está contigo. Está dentro de você. Ele quer se revelar. Ele quer falar. Ele quer ministrar. Ele quer trazer coisas novas dentro do teu coração. Da sua vida. Mas como se eu não vou lá? Se eu não fico com Ele? Se eu planejo tudo, mas a minha prioridade não é Deus? Se eu planejo a casa nova, o carro novo, a casa de praia, o emprego novo, qualquer coisa nova, e todas essas coisas são boas, vêm de Deus, mas eu não olho para a minha vida espiritual e planejo da mesma forma. O que eu valorizo mais? O que é mais importante para mim? O que mais importa?
O que que é? Então é para você olhar. Hoje é o último domingo do ano. Olha aí. Tivemos 53. Esse é o 54? Esse ano teve mais um dia, eu não sei. São 54 semanas, então. E aí? Como é que foi cada 50 e poucos domingos? Como é que foi, meu irmão? Como é que foi cada segunda-feira? Terça-feira? Quarta-feira? Quinta-feira? Esse ano foram 366 dias, é bissexto. Como é que foi todos eles? O que que eu priorizei? O que que me tirou da presença do Senhor? O que que me roubou o tempo? O que que foi que congestionou a minha mente para que eu não se chegasse perto desse Deus? Então a primeira coisa que eu queria falar para você é planeje, sonhe, mas coloque como prioridade na tua vida a sua vida espiritual, a sua vida com Deus, o seu relacionamento com Deus, que esse é o propósito bíblico. Deus dirigia nossas vidas em tudo, em todos os momentos, até que a sua vontade seja plena na terra. Então é alinhar aquilo que eu penso, aquilo que eu desejo, com o plano eterno do Senhor. Você está pronto para isso? Porque isso geralmente vai exigir de nós deixar algumas coisas. Porque o convite do Senhor sempre é: renuncie, largue. Isso prova para a gente o nosso próprio coração. E às vezes a gente recebe do Senhor algumas coisas que Ele logo vai nos pedir. Queria te lembrar uma. Isaac era promessa de Deus, sim ou não? Era promessa de Deus, sim ou não? Deus realizou a promessa, sim ou não? Muito bom, né? Se a gente parar aqui, muito bom. Deus realizar a promessa. E agora, quando depois que Ele realiza a promessa, Ele te pergunta: entrega para mim? Como é que a gente reage? Então eu sonhei, recebi promessa, e agora o convite de Deus: você está disposto a entregar de volta para mim? Você está disposto a ter mãos leves para entregar de volta para mim? Então você pode sonhar, meu irmão, você pode planejar, você vai receber muitas das coisas que você sonha, do que você projeta, mas cuidado, se isso te rouba do Senhor, porque se Ele te pedir e você não estiver pronto, disposto a devolver, isso mostra que você só queria a promessa, que você só queria a bênção, que só queria isso, e isso bastava para você, era suficiente, entende? E aquele homem, ele responde ao Senhor com a promessa, e vai lá e obedece em tudo. Meu irmão, deve ter sido louco demais na cabeça daquele pai fazer aquilo tudo. Mas sabe qual foi o resultado? Abraão, amigo de Deus. Abraão, pai da fé. Abraão, pessoa que se aproxima de Deus. E eu e você, como que vamos ser conhecidos? Como que a gente vai ser conhecido? Pessoas que estão dispostas a ir além e adiante com esse Deus que realiza promessas, esse Deus que realiza sonhos, esse Deus que faz milagres, que cura, que liberta, que faz coisas extraordinárias, e se Ele te pedir de volta? Entende? Nosso coração precisa estar preparado, porque de vez em quando Ele vai fazer esse tipo de teste, e não é com todo mundo, irmão, mas talvez você possa estar passando por um tipo de teste, entende? Não é com todo mundo, mas com você talvez está acontecendo. Tem um outro jovem, e o jovem era muito exemplar, o jovem rico. Você conhece a história dele? Conhece a história dele? Ele chega para Jesus e pergunta algo poderoso. Sabe o que ele queria saber? Como é que fazia para herdar a vida eterna? Quantos aqui querem a vida eterna? Todo mundo! A gente quer estar lá. E aí ele começa a dar um relatório para Jesus. Ó Senhor, eu obedeço isso, eu faço aquilo outro, eu obedeço em tudo. Isso aí eu faço desde cedo, desde pequenininho. E olha, não se surpreenda, Jesus não falou nada sobre isso. Jesus confirmou, deixando em silêncio. Então ele realmente fazia. Mas Jesus, olhando o coração,
perguntou para ele: então, mas te falta uma coisa. Irmão, tu imagina, um monte de checklist. Jesus é capaz de olhar e achar a única coisa que está nos faltando. Te falta uma coisa. E o texto, você sabe, aquele jovem se afasta, entristecido, porque Jesus foi exatamente naquilo que faltava, que ele não queria largar. Ele podia ir com Jesus em um monte de coisas, mas naquela... E aí eu não sei qual que é a minha, qual que é a sua direito. Eu preciso olhar para dentro do meu coração e você olhar para dentro do seu. Aquilo que me impede de ir adiante. Mas Jesus, querido, a palavra deles é capaz de fazer essa divisão das nossas intenções. É a única que pode fazer isso. Ela vai cortando. Ela diz que ela é uma espada de 2 gumes, que penetra. Penetrante. Imagina algo penetrante. Vai até a divisão da alma do espírito, para sondar os nossos e saber as intenções. Então não adianta esconder dele. Então não adianta eu falar só com a boca, ou eu fingir que estou fazendo. Tem coisa para frente para viver, mas teve coisa que eu deixei de fazer. E aí o Paulo está falando exatamente disso. Tem coisa para frente. E o que tem para frente? Vou melhorar tudo aquilo que eu olhei e não quero na minha vida mais. Então, se eu não lia a palavra de Deus, vou passar a ler. Então, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu agora fixo os meus olhos no alvo, no prêmio, e não desvio meus olhos dele. Porque o chamado é celeste e o prêmio é Jesus. Ninguém quer perder Jesus. Eu tenho certeza que você não quer perder Jesus. Eu tenho certeza que Jesus é o maior prêmio que você tem na sua vida. E você não quer perder. O prêmio é Jesus, querido. Então, eu preciso olhar. Estou chegando, estou fazendo as minhas avaliações. E aí, eu fui chamado pelo Senhor para desempenhar uma obra. E aí eu não estou fazendo ela. Ou eu fui chamado para o Senhor para desempenhar uma obra e estou fazendo relaxadamente. Eu fui chamado do Senhor para falar vidas e não falo nunca. Como é que é a minha postura com os chamados que Deus tem na minha vida? Eu preciso priorizar Deus. Preciso colocar em prioridade. Então, o texto de Mateus vai falar o quê? Busque em primeiro lugar o quê? E a sua e todas as demais coisas. Tudo bem. Vai chegar, irmão. Coloque Deus no lugar certo na sua vida. Priorize as coisas espirituais. E tá tudo bem ter dinheiro, tá? Foi só o jovem rico que caiu naquela. Tá tudo bem, pode ser rico. Fica logo milionário, vai ajudar bastante a gente. Então não tem problema ter dinheiro. O problema é ter amor ao dinheiro. Não, o problema é não ter carro novo, casa nova. O problema é ter amor nessas coisas. Mais do que ao Senhor. Então não tem problema ter as coisas. Não tem problema planejar e ter sonhos. O problema é se eu coloco no lugar do meu Deus. Se eu coloco no lugar do meu Senhor. Se isso ocupa mais espaço do que Ele. E isso pode ser muitas coisas, irmãos. Eu estou dando exemplo de coisas materiais, mas tem muita coisa que pode roubar o seu coração do Senhor. Hoje, as mídias sociais roubam fácil a nossa atenção. Roubam fácil a nossa mente. Distrai rápido o nosso coração. Então tome cuidado. Tome cuidado. Queria ler um texto, Juan, coloca para mim. Provérbio 16, 9. O que diz aí, irmão?
Vamos lá. Então me ajuda. O coração do homem, mas o Senhor que dirige o quê? Então o coração do homem tem os seus desejos. A minha versão vai falar que o coração do homem planeja o seu caminho. Então planejar faz parte do nosso coração. Mas quem vai dirigir? Tem outro texto que vai falar, a gente faz planos, mas a resposta certa vem de quem? Dos lábios do nosso. Então a gente pode fazer plano, a gente pode sonhar, a gente pode desejar, e a gente precisa fazer isso. Então não desiste não, mas não deixe que isso roube a prioridade. Então, primeiro lugar dos nossos planejamentos, então, se tivesse uma ordem, Deus está lá, né? Deus está lá. E aí vai um conselho, Deus lá, Deus lá, Deus lá, Deus lá, e deixa as outras coisas acontecer, né? Mas planeje sim, irmão, planeje, planeje. Muitas pessoas chegaram até aqui, planejaram coisas e receberam. E aí vai o primeiro ponto que eu queria falar para você disso. Se você recebeu, e aí pode ser como um grão de areia, pequititinho que você recebeu, seja grato das bênçãos de Deus. Só que no meio das bênçãos, dos nossos planos, tinha um castelo junto, mas você recebeu só o grãozinho de areia. Seja grato também. Não fique preocupado que não recebeu ainda o castelo, mas tenha um coração grato pelo aquilo que já recebeu. Porque se você é fiel no pouco, se você é fiel no pouco, sobre o muito, Ele vai te colocar. O problema é que a gente fica questionando em vez de ser grato. A palavra de Deus em Tessalonicenses 5, 1 Tessalonicenses 5, 17 é a oração, 18, vai falar que a gente deve dar graça em tudo. Graça em quanto tempo? Tudo. Então eu recebi o grão de areia, eu preciso dar? Seja grato, meu irmão. Seja grato. Seja grato. Reconheça Deus nas tuas vitórias. Dê gratidão a Ele. Dê glória a Ele. Exalte a Ele. Mas é pequeno, então comece nas pequenas coisas. Sobre o muito já vem. Vitórias maiores estão vindo. Fica tranquilo, vai chegar. Mas seja grato nas pequenas coisas, em tudo dá graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus convosco. Em tudo, meu irmão, grande e pequeno. Então tem gente que recebeu coisas muito grandes. Seja grato. Não deixe isso roubar teu coração. Seja grato ao Senhor. Expresse a sua gratidão ao Senhor em todas as vitórias. E tem gente que não recebeu nada. Acontece. Eu posso olhar e de repente não recebi. Coloquei um pedido lá e era único e não veio. E aí, eu em vez de ser grato, eu estou frustrado. Porque eu não recebi. Faz sentido eu ficar frustrado com Deus? Brigado com Deus? Porque eu não recebi algo que eu coloquei na lista? Eu queria te lembrar, você respirou o ano todo. Eu queria te lembrar, você levantou da cama o ano todo. Eu queria te lembrar, tu está sentado aqui e foi o ano todo, você está aqui, ó. E aí, eu queria te lembrar, teve lutas e vitórias que você nem imaginou que ia passar esse ano. Sabe? E você chegou, meu irmão. Não se frustre. Você não recebeu talvez aquilo que desejava naquele momento, mas você recebeu graça, porque as misericórdias do Senhor se renova todas as manhãs, e eu tenho certeza que você provou dela. Eu provei, você provou dela, porque elas se renovam a cada manhã, e elas não têm fim. As misericórdias do Senhor, querido, são a prova de não sermos consumidos, porque se chegamos até aqui, é prova do seu amor. Então não se frustre, querido. Não fique frustrado que ainda não recebeu. Tem um texto, nem na tela eu de manhã,
Romanos 8, 28, que vai dizer que a gente sabe que todas as coisas cooperam, mas quando é com a gente esquece. O texto é assim: você sabe que todas as coisas cooperam para o bem que ama a Deus, mas quando o problema é com a gente esquece. É assim ou não é? É assim. Quando é comigo, ter fé para orar pelos irmãos é uma benção, irmão. Você coloca a mão, profetiza, passa a luta. E aí tem a fé para orar por você mesmo. Isso mostra a nossa confiança. Então passe a luta, tenha fé para você orar por você mesmo, sabendo que aquelas coisas cooperam para todos aqueles que amam, que andam segundo o seu propósito, querido. Segundo o propósito de Deus. Então não se frustre que não recebeu. Sua bênção vai chegar. Você recebeu outras. Talvez você não sabe nem enumerar. Você nem esperava. Bateu até na tua porta. Te surpreendeu. Só que você está tão preso àquilo que você pediu, que você não consegue enxergar. Por isso que está frustrado. Não se frustre. Deus tem muito mais, querido. E eu tenho certeza que se você não recebeu ainda, porque tem cooperação de Deus nisso. Algo ainda Deus está fazendo. Algo Deus ainda está movendo. Algo Deus está fazendo. Então, o ano passado, tem coisa que eu preciso largar lá, trazer uma mudança e fazer diferente. Então, o que eu faço com coisas ruins do ano passado, meu irmão? Eu aprendo com elas para não repetir. Certo? Sim ou não? Sim ou não? Então, todos os erros do passado, eu trago na minha mente e largo no passado, para não me impedir de avançar. Então, todas as coisas que estão lá, faz exemplo de Paulo, deixando para trás as coisas que lá ficaram. Deixa para trás, irmão, deixa para trás. Deixa lá atrás. Se te atrapalhou se aproximar de Deus agora, imagina se você trouxer para frente. Vai continuar te atrapalhando. Então, deixa lá. Então, eu aprendo com os erros do passado. E é o que eu preciso fazer com aquilo que está lá atrás. Mas, no passado, também tem os relatos das minhas vitórias. Sim ou não? Então, tem lembranças boas. Não tem só as ruins. E aí, o que eu faço com as lembranças boas? Eu lembro. Certo? É bom? Eu lembro. Mas eu jogo ela lá na frente? Não. Eu não jogo ela lá na frente. Porque Deus tem algo novo para fazer. Então, se eu pego as bênçãos que já recebi, as experiências que eu já tive com Deus, e fico nisso, isso pode me impedir de receber as coisas novas que Deus tem para fazer na frente. Não deixe que nada que já passou, querido, te atrapalhe de viver o novo. O extraordinário que está vindo. As bênçãos do Senhor. Então, olhe para o passado. Olhe para as coisas que para trás ficaram. Mas avance para o prêmio. Avance para o alvo. Avance para o Senhor. Avance em direção àquilo que Ele tem. Ele sempre tem coisas novas. O Senhor faz novo sempre. O Senhor sempre nos surpreende. Então não deixe que nem as bênçãos te atrapalhem de viver coisas novas. Não deixe que as bênçãos roubem a direção de Deus da tua vida. Não deixe que as frustrações roubem a direção de Deus nova da tua vida. Deixe lá. Deixe lá. Não é fácil, porque tem coisa que marca o nosso coração. Tem coisa que marca a nossa vida. Tem coisa que nos feriu. Mas Deus é poderoso para trazer a cura. Deus é poderoso para mudar esse quadro.
Deus é poderoso para te falar nesta noite o que eu estou te falando. Esquece o passado. Deixe as coisas lá atrás e avance, que eu tenho algo novo para você no ano de 2025. Avance para o alvo. Comece a sonhar de novo. Comece a planejar de novo. Não desiste. Não para de crer. Deus tem coisas novas para fazer. Uma das coisas que tem no passado, e é bem difícil lidar, e ela também tem no presente, é o tempo. Eclesiastes vai falar que há tempo para tudo, todo propósito. Tu imagina, todo propósito debaixo dos céus tem o seu tempo. E lidar com o tempo é difícil, né? Porque tem hora que é emergência. Tem hora que parece que é urgência. E parece que nada acontece. É assim ou não é? É assim ou não é? Então você chega passando mal no hospital e para você, meu irmão, é a maior emergência que tem na sua cabeça. Mas o médico lá, ele vai classificar. Espera aí, você é verde. Espera aí, você é amarelo. Espera aí, você que é vermelho. Olha, mas para você era urgente, porque você está... E a gente tem esse senso de urgência. Então, cuidado com o tempo. Lide com o tempo, pensando que o Senhor é o Senhor do tempo. E Ele já deixou escrito que há tempo para todas as coisas. Então, confie o tempo, confie as respostas, confie as emergências, confie as urgências na mão de quem? Do Senhor do tempo. Porque Ele vai colocar na classificação correta. Vai acontecer no tempo correto. Vai acontecer no tempo correto, querido. Deus não se atrasa, não. Deus não se atrasa. Deus não se fadiga. Deus não cansa. Deus não pisca. Para pensar nisso tudo. Deus não vai se atrasar. Ele vai cumprir o seu propósito. Queria liberar uma profecia sobre você. Está na palavra de Deus. Isaías 43, verso 18 e 19. Coloca aí, Juan. Isaías 43, verso 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura, não sabereis? Eis que porei um caminho no deserto, e rio no... Vou fazer o quê? Coisa nova. Coisa velha. Coisa passada? Coisa velha? Coisa passada? Não, o texto está falando. Olha, cuidado com as coisas antigas, deixa lá atrás. Deixa lá atrás as coisas antigas. Vou trazer luz. Vou trazer luz sobre você. Se prepare, vocês não estão percebendo? Se prepare, vocês não estão percebendo? Eis que porei um caminho no deserto, rios nos esmos, porque estou fazendo coisas novas. Deus tem novo, querido. Deus tem algo novo para você provar. Deus tem algo novo para me provar. Mas eu preciso me desligar de coisas. Eu não posso ficar preso a coisas, porque senão a luz não vem. O texto já nos adverte: será que vocês não estão percebendo? Eu já estou querendo fazer. Eu já estou fazendo. Mas muitas das vezes o tempo, a frustração, o passado nos impede de ver a luz do Senhor brilhando. Lâmpada para teus pés, querido, é a palavra de Deus. Luz para o teu caminho é a palavra de Deus. Eu vou repetir para você entender. Lâmpada para os teus pés. Uma luz bem pertinho do teu pé
E sabe como que era a luz naquela época? Era uma luz que iluminava só o próximo passo. A palavra de Deus é suficiente para você dar o próximo passo. Não está escuro para você dar o próximo passo. Não está em escuridão para você dar o próximo passo. Se você estiver firmado na palavra de Deus, confia, pode dar o próximo passo. Mas está breu na frente, pisa, tem chão aí. Você não anda mais pelo que você vê. Você não confia mais naquilo que você está vendo. Você vive por fé, meu irmão. Você vive pelo aquilo que você acredita. E fé é uma certeza de algo invisível, que traz a realidade, querido. Traz a realidade de algo que já está lá materializado nos céus. Começa a crer dessa forma. Começa a crer na palavra de Deus que as coisas vão acontecer. Começa a orar sobre você a palavra de Deus. Senhor, com meus olhos naturais eu não estou vendo, mas a tua palavra diz que eu posso olhar e enxergar luz nesse fim de túnel. Deus tem luz para você, meu irmão. Será que você não está percebendo? Isaías já nos advertiu. Será que vocês não estão percebendo? Eu vou por caminho, mas eu não estou enxergando. Eu vou por caminho, mas eu não estou vendo. O caminho está aí, meu irmão. Preciso te lembrar quem é o caminho. Preciso lembrar para você quem é o caminho. Jesus afirmou: eu sou o caminho. Eu sou o alicerce forte. Confie em mim. Coloca o pé em mim. Entende? Jesus é o caminho, querido. Pode dar o próximo passo. Não fique estagnado, não. Não fique preocupado, não. Você está alicerçado sobre uma rocha firme. E os que confiam nele, querido, não serão abalados. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece. Está difícil? Permanece. Está luta? Permanece. Está na vitória? Permanece. Não importa a circunstância, não importa o momento, permanece. Está complicado? Permanece. Está abrindo caminho? Permanece. Pode ter certeza, querido, vai ter pé enxuto para você, porque Ele vai abrir caminho em meio aos mares. Ele já fez isso. Ele deixou escrito para nos provar e mostrar que Ele é Deus que cumpre, que Ele é Deus que faz muito além daquilo que a gente pensa, do que aquilo que a gente imagina, querido. Coloque o seu coração, a sua confiança no lugar certo, no nosso Deus. No nosso Deus. Mas como que eu faço isso, Anderson? Anderson, você está falando, mas como que eu faço isso? Eu estou vivendo uma tormenta, não consigo ter força para nada. Eu estou vivendo uma esquisitice que não consigo nada. Não dá, não tem força, não tem ânimo. Porque você está olhando para você. Não vai ter força aí não, irmão. Muitos dias não vai ter coragem aí não. Muitos dias tu vai encontrar desânimo. Muitos dias você vai encontrar aflição. Mas se você se relacionar com Ele, você vai achar nas Escrituras: não temas, tem bom ânimo. Não temas, tem bom ânimo. Coragem, se esforce, não desiste, tem um prêmio, é superior daquilo que você está projetando. Tenha coragem, não desiste. E aí, se você focar em você, tu desiste. Se você focar em você e não for baseado na palavra de Deus, a gente desiste, irmão. A gente joga a toalha, a gente entrega os barcos. Mas a gente tem exemplos de pessoas que estão persistindo. A gente tem exemplos na Bíblia de pessoas que persistiram mesmo perdendo tudo. A gente tem exemplos de pessoas que foram vitoriosas e persistiram até o final. Então não importa o momento de vitória ou de luta, o convite é: persista, vai avante, vai adiante. Você vai chegar do outro lado, você não está mais sozinho. A palavra de Deus diz que todos aqueles que o receberam, Ele deu o poder de ser chamado filho de Deus. E a única maneira de você ser
filho de Deus é se o Espírito de Deus habitar em você. Porque é Ele que vai testificar dentro de você e te gritar: Abba, Pai. O Pai amoroso. O Pai que pode resolver todas as questões. O Pai que você pode confiar. O Pai que derramou o seu amor dentro de nós. Um Pai amoroso que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, não pare, não fique no caminho, mas herde a vida eterna em Cristo Jesus. Esse é o maior prêmio, meu irmão. Sonhar é muito bom, planejar é muito bom, mas permanecer até o final, recebendo ou não as bênçãos que a gente planeja na nossa cabeça, é muito melhor. É muito melhor. É muito melhor. Mas a palavra de Deus vai falar que se a gente deixar os pesos das ansiedades futuras tomar conta do nosso coração, a gente vai ficar pensando nessas coisas. Só que Filipenses 4 vai falar que a gente não deve andar ansioso por coisa alguma. Então, por mais que eu planeje, por mais que eu coloque nos pés do Senhor, isso não pode gerar ansiedade, peso no teu coração. Ansiedade é uma das doenças que está em alta no nosso cotidiano. Então você conversa com pessoas, elas estão ansiosas. E aí quando você conversa com outra, elas estão depressivas. E aí você conversa com outra, elas estão estressadas. Para pensar. Doenças que paralisam. Porque o que é ansiedade? É eu ficar pensando demais lá na frente. O que é estresse, irmão? Estresse é o momento de agora. É eu ficar aqui remoendo porque eu não tenho dinheiro para pagar o boleto. Eu fico. Né? Estresse. O estresse, o dinheiro no Pix não caiu. Né? A fatura do cartão chegou, que bênção. Inclusive venceu. Dá parabéns para ela, vitoriosa. Mas Filipenses continua falando, não tenha ansiedade, mas em tudo, pelas orações e súplicas, apresente os seus pedidos a Deus. Eu não sei em qual tempo aí você está. Depressão? Feridas do passado? Coisas loucas que aconteceram e está machucando você? Estresse um momento? Ou ansioso para o que vai acontecer? Mas o remédio é, em tudo, faça conhecido, através da oração, através da súplica, os seus pedidos. Lance sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lance sobre o Senhor, querido. Ah, mas está muito difícil lutar contra essa depressão. Você não confia no Senhor? Está muito difícil lidar com esses dias de pressão e estresse. Você não confia no Senhor? Está muito difícil lidar com a ansiedade. Você não confia no Senhor? Então fala com Ele. Porque o que é orar, irmão? É conversar com o Rei do Universo. Orar é se relacionar com o dono de tudo. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Do Senhor é tudo, meu irmão. Tudo é dele. E aí você acha que Ele não pode cuidar de você? Você acha que Ele não pode dar um ponto final nesse sentimento, nessa amargura, nesse sofrimento que você está vivendo hoje? Você acha que Ele não pode fazer isso agora, instantaneamente, enquanto você está ouvindo a palavra? Confia, meu irmão. Confia. Começa a fazer conhecida as suas súplicas, os seus pedidos. A quem? Ao Senhor. Ao Senhor. Ao Senhor. É ao Senhor, querido.
Apresente para Ele os seus pedidos. Apresente os seus planos. Apresente os seus sonhos. Apresente os seus problemas atuais. Apresente tudo para Ele. E eu tenho certeza que Ele está cuidando. Ele está cuidando de mim. Eu tenho certeza que Ele está cuidando de você, meu irmão. Eu tenho certeza, Ele tem cuidado da minha vida. Eu conheço o Deus que eu estou falando. Eu conheço esse Deus. Você já sentiu tanta graça dele hoje aqui? Você também conhece. Você também conhece. Ele está aí queimando no teu coração agora. Ó. Você conhece. Você confia nele. Você só estava esquecido. Você só estava só com seus pensamentos. Mas deixa eu ler mais uma profecia para você. Jeremias 29, verso 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar o fim que desejais. O fim que desejais. O Senhor tem pensamentos de paz sobre a gente, querido, não de mal. O Senhor tem pensado sobre nós. Não é só você que está pensando na sua vida. O Senhor está pensando sobre você. O Senhor está pensando sobre mim. E aí Ele declara na sua palavra: o meu pensamento sobre vocês é pensamentos de paz. Está faltando paz aí, querido? Que a paz de Deus seja o árbitro do teu coração. Está faltando paz aí? Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde a sua vida, a sua alma. Está faltando paz aí, querido? Olha para a tua vida, porque um dos elementos do reino de Deus é paz. Então, se você estava na escola dominical hoje, a lição 13 era falando sobre o reino de Deus, um dos elementos do reino de Deus é paz, é justiça e é alegria no Espírito Santo. E a Bíblia nunca vai falar que paz é ausência de conflitos. A paz de Deus, ela excede o entendimento humano. Ela nunca vai falar que você vai ficar livre de todas as circunstâncias difíceis que te apresenta. Mas você vai sentir paz para tomar as decisões. Que a paz de Deus habite no teu coração nesta noite. Que a paz de Deus tire o peso do teu coração nesta noite. Que a paz de Deus tire aquilo que estava te impedindo de sonhar, de planejar de novo. Que a paz de Deus seja o árbitro, querido, das tuas decisões. Que a paz de Deus habite aí de uma tal forma que você consiga ouvir a vontade dele sobre o teu respeito. O sussurrar de Deus em meio a conflitos de guerras e agitações. Que a paz de Deus venha. Que a paz de Deus reine. Que a paz de Deus, querido, seja o árbitro das nossas decisões. E para fechar, queria ler o Salmo 137, verso 5. E aí é texto bem conhecido, que vai falar que a gente deve entregar o nosso caminho a quem? Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele entregue. 37. Entregue teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele. Esse é o 5, né? Esse é o 5, sim ou não? Verso 5. Volta aí, verso 4. Deleita-te no Senhor. Deleite também no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu. Além de entregar, você pode deleitar no Senhor, apresentar para Ele os desejos do seu, mas com confiança. Entrega o caminho ao Senhor. O seu coração, meu irmão, pode fazer planos. O teu coração pode estar planejando, mas que você confie que a resposta certa vem do Senhor. E confie de verdade, irmão. Pode entregar para Ele. Ele nunca falhou.
Ele nunca deixou de ser fiel. E não vai ser agora que vai acontecer. O nosso Deus, de eternidade a eternidade, é fiel. De eternidade a eternidade, Ele é Senhor. Então entrega. Se deleite nele. Confia nele. Se apresente os seus pedidos em oração. Coloque os seus planos, projetos. Não deixe que nada do passado, nem ninguém, impeça o novo de Deus que está vindo. A nova oportunidade que está se abrindo. Mas não cometa os mesmos erros do passado. Para que isso realmente se concretize na sua e na minha vida. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus fale melhor ao teu e ao meu coração.